Você deve ter acompanhado a triste notícia de que nesta semana o mundo já ultrapassou mais de 3 milhões de mortes em decorrência da crise de Covid-19, segundo informações da Organização Mundial da Saúde, No Brasil, estamos prestes a alcançar a triste marca de mais de 400 mil mortes em decorrência do SARS-CoV-2 e devemos ultrapassar os 14 milhões de casos, números que evidenciam com clareza o fracasso do país no combate à Covid-19. Essa grave crise sanitária é um ponto importante de partida para a gente situar nossa discussão sobre desastres, riscos, justiças e injustiças ambientais, tema da nossa interação nesta sexta, dia 30. Como você viu no programa da nossa disciplina, nós recomendamos para a leitura dessa semana alguns textos que vão nos dar bases importantes para calibrar nossos entendimentos sobre esses temas. Vamos ter a oportunidade ainda de contar com a participação especial do psicólogo e doutor em saúde global e sustentabilidade, Márcio Galiato. O Márcio vai poder conversar com a gente sobre algumas das suas experiências envolvendo situações de desastre, de crise, emergência e também sobre a pandemia de Covid-19 e a sua atuação junto à Organização Mundial da Saúde e com outros grupos de trabalho internacionais. Para facilitar nossa interação nessa sexta, eu, Gabriela de Giulio, te convido a ouvir esse podcast dividido em 3 blocos bem curtinhos. Vem comigo e pega essa visão. Você já deve ter ouvido o termo justiça ambiental. Ele surgiu entre as décadas de 1970 e 1980 nos Estados Unidos, numa articulação entre o ambientalismo emergente com a luta contra a discriminação racial e étnica presente nos movimentos pelos direitos civis da sociedade norte-americana. Depois, na década de 90, esse termo foi se moldando na perspectiva dos direitos humanos universais, incorporando outras formas de discriminação além da racial, como classe social, etnia, gênero. Hoje, o termo justiça ambiental é bastante mobilizado pelos movimentos que buscam integrar a dimensão ambiental com as dimensões do direito e da democracia por meio de ações transformadoras. Assim, a gente pode entender justiça ambiental como uma espécie de conjunto de princípios e práticas que asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial, de classe ou de gênero, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de decisões políticas, de programas propostos e implementados, assim como da ausência ou da omissão de tais políticas. É nessa mesma linha que a gente pode entender injustiça ambiental como mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais relacionados ao desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnico-tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Pegando carona nessa discussão, vale a pena conferir o artigo População Negra e Covid-19, Reflexões sobre Racismo e Saúde, assinado por pesquisadores que destacam as contribuições do Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco. Esse grupo tem como objetivo propor a inclusão de temas relacionados ao racismo, seu impacto na saúde e as formas de enfrentamento, e as interseccionalidades com gênero, classe. Nesse artigo, propriamente, os autores analisam os primeiros meses da pandemia de Covid-19 no Brasil e discutem como as desigualdades sociais colocam populações em situações mais precárias de adoecimento e morte. Eles destacam que o lugar ocupado pelos segmentos na sociedade tem a ver sim com questões históricas, com o contexto político, econômico e com as disparidades sociais produzidas segundo classe social, gênero e raça. Para esses autores,
Os primeiros registros sobre a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil mostram com força como acesso a serviços, qualidade da atenção, condições de vida, fatores ambientais são algumas das condicionalidades que se acumulam e se interrelacionam nesse cenário de crise sanitária. Por isso mesmo, essas condicionalidades precisam ser consideradas no enfrentamento da pandemia. Contudo, estes autores chamam a atenção para o fato de que raça, cor, não foi um indicador elegível para a análise da situação epidemiológica da Covid nos primeiros boletins epidemiológicos produzidos e divulgados aqui no Brasil. A incorporação desse quesito como categoria de análise só aconteceu depois de posicionamentos desse CGT da Abrasco e de outras organizações. Interessante também acompanhar os apontamentos desses autores sobre o impacto da Covid-19 em grupos vulnerabilizados específicos, como população idosa, quilombolas, pessoas em situação de rua, população privada de liberdade. Para eles, não há dúvidas de que a pandemia revela que os grupos populacionais que historicamente foram negligenciados, aqueles com baixa proteção ao emprego e as populações sem acesso adequado a cuidados de saúde acessíveis, foram e continuam sendo os mais atingidos. Pois é, e por falar em negligências históricas, eu te convido agora a refletir um pouco sobre a temática de desastre. Você sabia que um dos desafios que persistem nos estudos sobre essa temática está relacionado à própria conceituação e aos diferentes referenciais ontológicos e epistemológicos sobre o termo desastre? Pois é, esse desafio evidencia inclusive importantes diferenças e disputas que existem entre diferentes áreas de conhecimento. Pega essa visão. Na perspectiva teórico-analítica sobre perigos, a ênfase quando se discute sobre desastres costuma recair sobre uma abordagem mais geográfica. Nessa abordagem, os mecanismos físicos, a distribuição temporal e espacial, a dinâmica de eclosão dos ventos físicos quase sempre têm maior peso. Nesta ênfase, é privilegiada a adoção de modelos de mensuração quantitativa de probabilidades de ocorrência de eventos perigosos e probabilidade das suas causas. Mas na perspectiva das ciências sociais e humanas, desastres podem ser compreendidos como fruto das formas como ecossistemas e grupos sociais se relacionam entre si, ou ainda como um tipo específico de problema social que vai revelando as singularidades dos modos de conflito e de coesão social que afloram num contexto de crise. É sobre isso que a socióloga Norma Valêncio, ligada à sociologia dos desastres, trata no seu artigo Desastres, Tecnicismo e Sofrimento Social, uma das leituras sugeridas para essa semana. Para essa autora, a compreensão crítica de desastre enquanto um processo que se desdobra ao longo do tempo e não como um evento isolado no tempo e no espaço, se constitui um dos principais contra-argumentos à ideia de desastres naturais. Essa ideia de desastres naturais ainda é comumente adotada em estudos, programas institucionais e arcabouços regulatórios que lançam mão da racionalidade instrumental, com uso de instrumentos, com ações de monitoramento das condições atmosféricas, condições hidrológicas, condições da estabilidade de terrenos sujeitos a escorregamentos de massa, enfim, como um principal fator de redução de desastres. Para esta autora, na América Latina, incluindo o Brasil, os órgãos de proteção e defesa civil ainda se referem aos grandes impactos humanos e materiais associados aos fenômenos da natureza, como chuvas intensas, secas, vendavais, como desastres naturais. Mas esse enfoque não somente ofusca os elementos históricos e sociais explicativos de danos e prejuízos a certas comunidades e não a outras, como reforça inclusive as forças que atuam na construção de um repertório discursivo que acusa certas populações de despreparadas, responsabilizando-as inclusive por suas perdas e danos, invisibilizando os processos sociais implicados. Na compreensão sobre desastres, vale a pena também prestar atenção na perspectiva antropológica. No texto recomendado para essa semana, o antropólogo Renzo Tadei
argumenta que episódios de inundação, por exemplo, não devem ser interpretados como resultados da chuva, mas de uma relação entre a forma como os humanos vão transformando o espaço e o ciclo natural das águas. É nesse entendimento que ele sustenta, por exemplo, que a seca na região semiárida do Nordeste brasileiro não deve ser interpretada como um elemento desastroso, mas sim a forma de domínio e uso da terra trazida pelos europeus nos séculos passados, que extinguiu a principal estratégia adaptativa de populações indígenas aos episódios periódicos de escassez de chuva, ou seja, a migração sazonal. Essa perspectiva analítica possibilita compreender que a estiagem não deve ser tratada como uma anomalia climática na região semiárida, até porque períodos longos sem chuva são bastante comuns em ecossistemas áridos e semiáridos, como é o caso do Nordeste brasileiro. Mas é a impossibilidade de nomadismo, essa forma universalmente disseminada de convivência entre seres vivos nos ecossistemas, e a instauração de uma forma de domínio e uso da terra consolidada na propriedade privada, que devem ser compreendidas como anomalia sociopolítica. Por fim, nesse último bloco do nosso podcast, eu te convido a pensar sobre as contribuições das ciências sociais e humanas para pensar os desastres a partir de um outro elemento bastante central para a nossa discussão nesta semana: risco. Você já ouviu falar sobre a expressão incertezas fabricadas? Não? Então pega essa visão. Em linhas bem gerais, a gente pode entender que há pelo menos dois sentidos opostos para o termo risco. Um é a ideia de risco enquanto um atributo físico, com determinadas probabilidades objetivas de provocar danos e que pode ser estimado por meio de cálculos quantitativos de níveis de aceitabilidade que vão permitir estabelecer alguns padrões. O outro sentido é risco enquanto incerteza artificialmente manufaturada ou incerteza fabricada. Se no primeiro sentido a noção de risco remete ao mundo governado inteiramente pelas leis da probabilidade, onde tudo é mensurável, calculável, no segundo sentido, o termo se refere a incertezas que não são quantificáveis. Os desafios desse tempo social que a gente vive, marcado por grandes riscos globais, como a pandemia da Covid-19, com graves e sérias, urgentes repercussões locais, explicitam com clareza essa ideia de incertezas fabricadas, mostram a complexidade de resposta e de capacidade de controle. Como argumentou o sociólogo alemão Ulrich Beck em suas diversas obras focadas na teoria social do risco, a emergência dessas incertezas fabricadas, geradas pelo próprio processo de industrialização, de desenvolvimento, de efeitos colaterais do projeto de modernidade, do avanço tecnológico, produz situações inéditas. Quando materializadas, estas situações, ou crises, ou desastres, desorganizam de forma multidimensional e bastante severa as rotinas das nossas vidas. Elas mobilizam, inclusive, diversas questões, até questões de sobrevivência, que não estão a cargo unicamente da ciência, mas perpassam o campo político com disputas entre diferentes atores, negociações, controvérsias, demandam inclusive reorientação de valores, de estratégias e uma reorganização do poder e das responsabilidades. Essas crises são resultados de entrelaçamentos de fatores críticos associados ao modelo de exploração predatória dos recursos naturais e ao modelo neoliberalista vigente, que vai valorizar o crescimento econômico ininterrupto a qualquer custo, acentuando a desigualdade e acelerando o enfraquecimento de serviços públicos de assistência. Seus impactos, entrelaçados a efeitos de outras crises que marcam esse tempo social que a gente vive, como a crise das instituições, a crise de confiança, de responsabilidades, somado a uma cultura do individualismo, da destruição de redes de solidariedade e de empatia, agravam e muito o processo de vulnerabilização de grupos sociais que estão em posições desiguais na sociedade. Essa perspectiva nos traz insights bem interessantes para pensar algumas situações compreendidas como desastres no contexto brasileiro,
como os impactos socioambientais do rompimento das barragens, como os casos de Mariana e Brumadinho em Minas, os impactos socioambientais associados a eventos climáticos extremos. Em comum, essas situações mostram como as conjunturas históricas, as decisões políticas e econômicas, sempre caracterizadas pela busca pelo crescimento econômico, por uma ausência de regulações para controle efetivo de segurança, por uma supremacia da cultura do improviso, com pouco ou nenhuma preocupação com os impactos no ambiente e na saúde, por uma forma de reprodução do espaço que vai produzindo territórios fragmentados, cada vez mais desiguais. Todos esses elementos intensificam a degradação ambiental e trazem graves prejuízos à vida e à saúde de parte das populações. Se a gente pensar nessa compreensão de desastre, a gente pode entender essas situações que eu citei como resultados quase inevitáveis decorrentes de uma série de decisões políticas e sociais que foram sendo tomadas no passado. São resultados de um processo histórico, de conjunturas políticas, sociais e econômicas que foram produzindo riscos, efeitos colaterais, incertezas, cujas consequências, quando se materializam, se estendem no tempo, são incalculáveis, podem até ser incompensáveis e irreversíveis. Essas situações expõem crises de responsabilidade e muitas vezes remete os afetados, ou seja, aqueles mais atingidos, para um espaço de silêncio, com o objetivo de responsabilizá-lo por suas perdas e danos. E aí, você já tinha refletido sobre essas perspectivas? Quer discutir mais sobre isso? Vem com a gente nessa sexta a partir das 2h30. Até lá e se cuide bastante!